Oração da manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Glorioso São José, olhai por nós, pela Igreja, pelo mundo, e aplacai a peste, a fome e a guerra. Inicio com você, dileto e amado ouvinte, nossa manhã de quarta-feira quaresmal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Ó Deus, que recompensais os méritos dos justos e perdoais aos pecadores que fazem penitência, sede misericordioso para conosco. Fazei que a confissão de nossas culpas alcance o vosso perdão. Amém. Continuemos com a nossa meditação espiritual para a Quaresma de Santo Afonso Maria de Ligório. O tema de hoje: sentença dos escolhidos e dos reprovados no juízo final. O santo parte daquela passagem de 25 de Mateus, versículo 34, 41. Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. No juízo final de Santo Afonso, a fim de que os reprovados sintam mais a grandeza do bem que perderam, será primeiro pronunciada a sentença dos escolhidos. Enquanto estes entrarem triunfantes no paraíso, o divino juiz se voltará para os reprovados e, amaldiçoando-os, condená-los-á a se afastarem dele para queimarem no fogo eterno. Meu irmão, com a vida que vais levando, qual das tuas sentenças julgas que naquele dia será a tua? São Bernardo diz que no juízo universal, Jesus pronunciará primeiramente a sentença dos justos, chamando-os à glória do paraíso, a fim de que os reprovados sintam maior pena à vista do que perderam. Jesus Cristo, pois, voltar-se-á para os escolhidos e com semblante cheio de benevolência lhes dirá: vinde, benditos de meu Pai. São Francisco de Assis, sabendo por uma revelação que era predestinado à glória, não podia conter alegria. Qual não será então a alegria dos que ouvirem estas palavras do juiz? Vinde, filhos benditos, entrai no reino que vos espera. Não tendes mais nada a sofrer, nada mais a recear. Estais salvos, e salvos por toda a eternidade. Abençoo o sangue que por vós derramei, e abençoo as lágrimas que por vós derramastes sobre os vossos pecados. Vamos ao paraíso, onde juntos permaneceremos eternamente. A Santíssima Virgem abençoará todos os seus dedicados servos e os convidará a acompanhá-la à celeste morada. E assim, cantando aleluia, aleluia, os escolhidos entrarão triunfantes no paraíso para possuírem, louvarem e amarem eternamente a Deus. Ao contrário dos reprovados, voltados para Jesus Cristo, dir-lhe-ão: que será feito de nós, desgraçados? Vós assim dirá o juiz eterno, que haveis recusado e desprezado a minha graça. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Apartai-vos, nunca mais vos quero ver nem ouvir. Malditos, ide já, que haveis desprezado a minha bênção. Mas para onde, Senhor, para onde devem ir esses desgraçados? Para o inferno, onde devem arder em corpo e alma. Mas por quantos anos ou por quantos séculos? O que? Anos, séculos? Por toda a eternidade.
enquanto Deus for Deus. O pecado maldito, a que triste destino levarás um dia tantas pobres almas, remidas pelo sangue de Jesus Cristo, ou almas desgraçadas, às quais está reservado um destino tão lastimável? Dize-me, meu irmão, qual das duas sentenças julgas que será a tua naquele dia? Queres ser um dia abençoado com os escolhidos à tua direita? Deixa então o caminho que te leva a ser maldito com os reprovados à sua esquerda. Depois da sentença, os reprovados, segundo o santo Efrém, despedir-se-ão dos anjos, dos santos, dos parentes e da divina mãe. E neste instante, um vasto abismo se abrirá no meio do vale, e nele cairão juntamente com os demônios e os condenados, que sobre si ouvirão fechar estas portas, que durante toda a eternidade nunca mais hão de se abrir. Dileto ouvinte, são palavras muito pesadas que Santo Afonso coloca para nós nesta manhã. Alguns, já contaminados pela frieza da fé e pela falta de adesão à tradição da Igreja e à tradição da Sagrada Escritura, dirá que isso é um folclore, que isso é um exagero, que não é nada disso, que todos serão salvos. Hoje essa mentalidade reina, que é uma compreensão errônea da misericórdia, pensando que até mesmo o demônio poderá ser perdoado no fim dos tempos. É um ledo engano. Nós cremos na palavra de Deus, na palavra de Jesus, que neste capítulo 25 de Mateus nos dá a ciência desta separação entre os reprovados e os aprovados para o reino. Quaresma é um tempo para a gente pensar onde vamos passar a eternidade. E o caminho para que nós possamos alcançar a eternidade na luz eterna de Deus, no amor eterno dele, é o caminho do Cristo, que inclui a sua paixão, o seu sofrimento, a sua morte e a sua ressurreição. Ninguém chegará à ressurreição sem antes passar pela paixão. Aproveitemos a nossa quaresma nesse tempo cruel de peste, de sofrimento, para que nós possamos amansar o nosso coração com o dom da humildade que vem de Jesus, aceitando as dores, as perdas, aceitando o amor de Deus no lugar do desespero, do medo, da descrença, da maledicência e da rejeição do projeto de Deus na nossa vida. Creiamos no poder restaurador de Cristo e sigamos com Ele com todo o amor e afeto dos nossos corações. O Evangelho desta quarta-feira, João 5, 17 e 30. Do versículo 28 em diante, Jesus diz assim: Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As palavras do Evangelho de hoje, de Nosso Senhor, corroboram as palavras e os ensinamentos sublimes de Santo Afonso Maria de Ligório, acerca do nosso fim último. Na tradição da Igreja, no catecismo da Igreja, nós temos toda uma descrição e um ensinamento catequético profundo sobre os novíssimos dos homens, que são os derradeiros momentos da nossa vida: a morte, o juízo, o purgatório, o céu ou o inferno. São realidades que nós aprendemos com a tradição da Igreja. Isso não está derrancado, isso não está vencido, isso não foi postergado ou tirado do caminho da nossa fé. Ser católico, de verdade,
inclui meditar sobre esses temas tão duros, tão difíceis, que é mais fácil a gente acreditar que o céu e o inferno é aqui mesmo e que nós precisamos nos consolar com as coisas do mundo, do que pensar que o pecado é a escada que nos leva a descer ao Hades da tristeza, e que a caridade, o amor, as virtudes, a fé, os sacramentos, a oração, o louvor, o arrependimento, a confissão, a humildade de Cristo em nós é a escada que nos leva à luz eterna. É uma realidade de fé que nós precisamos pensar nela. E neste tempo de peste, em que muito sofrimento se abate sobre a terra, em que muitas vidas estão sendo ceifadas, é preciso pensar nos novíssimos dos homens. É preciso todos nós prepararmos o nosso coração, porque eu não sei se serei o próximo, se você ou quem quer que seja a passar por esta experiência do término da vida neste mundo para ingressarmos na eternidade. Importa que o nosso coração esteja no caminho humilde de Jesus, preparado para a eternidade com Deus e não na escuridão e na tristeza. Pai Santo, Deus de amor, nós te adoramos nesta manhã, sob o olhar intercessor de São José, cujo ano celebramos. Dai-nos, Senhor, esta humildade que vem do teu Filho Jesus, humildade inaugurada na paixão, na morte e na ressurreição. Dai-nos, Senhor, esta graça de olharmos para a vida não como um desencanto. Não nos deixe, Senhor, cair na tristeza, no sofrimento, nas tentações e perversidades, no medo e na obscuridade. Ajuda-nos, Senhor, a viver o teu eterno amor e a nos preparar para vivermos eternamente contigo na glória, em nome de Jesus, pelo poder do seu sangue restaurador de nossas vidas. Conceda-nos, enfim, o arrependimento e a confissão dos nossos pecados e o propósito de não mais cair neles. Amém. Pela intercessão de São José, venha sobre você, ouvinte, e sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.